Luiz Inácio Lula da Silva e bastidores, né? Eu já trouxe aqui um pouco para vocês. Deixa eu explicar melhor. O PT monitorou o debate, gente, em tempo real com eleitores nas chamadas pesquisas qualitativas. Essas pesquisas, elas trazem grupos focais, ou seja, grupos nos quais a campanha está muito interessada. E esses grupos são observados e tudo o que eles falam é analisado em tempo real. E isso é enviado para quem está dentro do estúdio com acesso ao candidato, que é essa equipe mais próxima. Então, marqueteiro, são os principais assessores da coordenação da campanha. Isso era para quê? Lula tinha uma ideia que era falar com os indecisos. A Quente, ainda na madrugada de ontem, eu vou começar por essa apuração para trazer para vocês o clima que terminou, né? Essa que eu abri aqui, que foi na madrugada, né? Então, o que o PT percebeu? A audiência elevadíssima, né? Dos primeiros 2 blocos do debate, foi um recorde para a TV Globo, audiência perto dos 30 pontos, o que é altíssimo. E nesses 2 blocos, Lula teve um embate franco de direitos de resposta, não diretamente, mas de direitos de resposta com Bolsonaro, que nas qualitativas do PT, abro aspas para a mensagem enviada a 1h57 da manhã. No confronto direto com Bolsonaro, Lula saiu vencedor. 1h57, o debate já tinha acabado. Simone foi muito bem, me disse a fonte. Penso que ganhou. Ganhou o quê? Teve o melhor desempenho na avaliação desses eleitores. Foi o que as pesquisas mostraram, as pesquisas do PT. O debate vai impactar os indecisos. Por quê? A avaliação é que entre Lula e Bolsonaro, Lula se saiu melhor do que o presidente, conseguindo reagir e, principalmente, Lula lançou mão de uma estratégia. Ele não deixou passar nenhum ataque, mas em um determinado momento ele disse: eu me envergonho de estar aqui dessa forma, porque eu sinto, que eu estou atrapalhando um debate, e 2, que a gente não está entregando para o povo o que o povo quer. Lula tenta parecer estadista, presidencial, né? Mais altivo do que Bolsonaro. E é nesse momento em que acontece o que a Renata relatou para vocês na campanha do presidente, que é puxar e falar, segura um pouco o carro porque está muito 2018 e agora é 2022. Por quê? Porque Lula adota essa estratégia e isso foi percebido. Essa avaliação à quente de ontem, hoje, com os dados todos consolidados e muita falação em cima desse confronto Lula com o auto-intitulado Padre Kelman, eu fui de novo no PT, né? E aí eles dizem o seguinte: os bolsonaristas estão usando isso, o Kelman, para exaltar o candidato deles, porque eles, pelo desempenho do Bolsonaro em si, não conseguirão fazer. Nas nossas pesquisas, sim, o melhor desempenho foi o da Simone e o segundo melhor desempenho de Lula. O PT rebate a ideia de que isso pode parar o voto útil. Dizem que esse movimento ele é orgânico e ele acontece em cima de uma coisa que o debate não conseguiu mudar nos indecisos, a rejeição a Bolsonaro. Entre quem opta pela terceira via, o fato do presidente ter se apresentado como se apresentou não muda, não faz com que eles falam, não, tudo bem, então vamos de Bolsonaro. Porque o PT está trabalhando o voto útil em cima da ideia de derrotar Bolsonaro o mais cedo possível. Por fim, eu trago aqui para vocês, né, a avaliação sobre a situação do Kelman com detalhes, né? O debate, o Kelman sai com a imagem muito ruim, foi a pior avaliação de participação das pessoas, né, dos candidatos, é a desse candidato do PTB. O bolsonarismo está puxando essa participação dele, porque não há o que explorar no que Bolsonaro apresentou, até porque ele se esquivou na avaliação do PT do embate com Lula e mais, né? Esse debate teve muita audiência, o que dilui o impacto nas redes. Quem acompanhava as pesquisas qualitativas mostra, de novo, né, que havia já uma irritação do eleitor com o comportamento desse auto-intitulado padre. Ele já havia se envolvido num confronto com 2 mulheres e com o próprio apresentador. Então, quando o Lula chega, ele vai no tom de basta. E, de novo, né, isso, naquele momento, deu uma representada. Inclusive, para muita gente que não sabia que o Kelman, na verdade, diz que é padre, mas não é padre. Por fim, eu até escrevi sobre isso nas redes, né? Um bom sparring para você fazer um duelo, um treino, etc. e tal, ele necessariamente
obrigatoriamente precisa ter algum atributo positivo. No marketing político, isso é um clássico. Muita gente falou, Lula se rebaixa quando ele debate com o Kelman. Essa é uma escolha que ele não tinha. Se o cara chamou, ele tem que ir. Mas o basta que ele dá, né, e a forma como ele fala, associado ao fato de que o Lula tem o Papa na propaganda eleitoral dele, dá aí o tamanho na avaliação das pessoas com as quais eu conversei, quanto isso pode afetar o petista. Eles acham que é muito pouco.